Olá pessoal, bom dia. Alunos do 7º ano da Escola Municipal Edgar Torres, sejam bem-vindos à aula de Língua Portuguesa com o professor Ricardo Paes. Mas antes, gostaria de esclarecer alguns pontos importantes para um melhor aproveitamento das aulas. Primeiro, assista ao vídeo com bastante atenção, porque nele você encontrará o assunto com as devidas explicações. Segundo, faça as atividades de acordo com cada aula. Seja dedicado. Terceiro, as atividades precisam ser respondidas de caneta e no caderno. Lembre-se de colocar o nome completo, a série, a turma e a data que você fez a atividade. Fotografe e envie para o professor pelo WhatsApp. Quarto, reveja o vídeo quantas vezes considerar necessário. E, em caso de dúvida, entre em contato com o professor. Agora vamos à aula, que terá como tema entrevista, um bate-papo organizado. Bons estudos! Na aula de hoje, você verá trechos de diferentes entrevistas e estudará as particularidades desse gênero. Porque, quando você conhece as características e a finalidade do gênero de um texto, sendo ele oral ou escrito, aumentam as chances de um desempenho mais eficiente como leitor, ouvinte ou como produtor. Entrevista. Você conhece? Já leu ou assistiu? Foi entrevistado ou entrevistou alguém? Afinal, o que é a entrevista? Podemos dizer que a entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas e tem objetivos variados, como, por exemplo, informar as pessoas sobre algum acontecimento ou fazer com que o público conheça as ideias e opiniões da pessoa que está sendo entrevistada. E assim, o entrevistado pode falar de um fato que testemunhou, expor conhecimentos especializados ou a opinião sobre um tema, fazer o relato de uma experiência pessoal, responder a curiosidades sobre a própria vida, quando se trata de alguém famoso ou que se destaque em alguma atividade. Você se recorda que no início do ano letivo nós falamos de uma entrevista que a candidata tinha se saído muito bem na oralidade? No entanto, na hora de redigir, de digitar a solicitação de emprego, ela cometeu erro na escrita. Pois bem, ali tínhamos um exemplo de entrevista de emprego. Certo, pessoal? As principais características do gênero entrevista. Além das características do slide, podemos destacar que, quando a finalidade é obter dados, esclarecimentos e informações sobre algum assunto, temos a entrevista informativa. Quando revela experiências pessoais, destacando a trajetória de um entrevistado, denominamos de entrevista diálogo. Observe que a entrevista necessita de uma preparação, um planejamento, uma organização. Não é feita de forma aleatória. As transcrições, que é a retextualização da entrevista oral para a escrita, respeitam os marcadores de conversa com autenticidade. Um exemplo são as transcrições utilizadas em depoimentos. O entrevistador. Quem é ele? O que faz? Bom, o entrevistador determina o rumo da entrevista, respeitando os turnos da fala, solicitando o aprofundamento de alguma ideia e a complementação de dados, indicando um novo assunto. E, por fim, encerra o diálogo com suas considerações. Portanto, o entrevistador é o responsável por direcionar a conversa, fazendo perguntas ou comentários, indicando assuntos a serem desenvolvidos.
A linguagem da entrevista. Que curiosidade nos traz? Observe que, de acordo com o perfil do entrevistado, onde é publicada e o leitor a que se destina, a linguagem pode ser formal ou informal. Como se estrutura uma entrevista? Basicamente, as entrevistas são estruturadas em título, apresentação do entrevistado, perguntas e respostas. Neste exemplo de uma entrevista publicada em revista, temos o cabeçalho. Aqui identificamos os nomes do entrevistado, do entrevistador e o título em letras grandes. Logo abaixo, o subtítulo. Em letras menores, acrescenta informações para chamar ainda mais atenção para o que vem adiante. Ao lado, nós temos a apresentação com informações importantes sobre o entrevistado, justificando a escolha. Em seguida, dando início à entrevista, nós temos a fala do entrevistador com a primeira pergunta e a resposta logo em seguida do entrevistado. Também observamos aqui uma citação direta do entrevistado, ou seja, um destaque para uma fala do entrevistado acompanhada de sua foto. Logo abaixo, nós temos nome da revista, data de publicação e o número da página. Vale ressaltar que a estrutura na publicação de uma entrevista não segue um modelo estático, fixo. Ela se organiza de acordo com o suporte, ou seja, de acordo com o meio de comunicação. O tipo de discurso. Há entrevistas que são transcritas para a linguagem escrita, como é o caso daquelas publicadas em jornais, revistas ou páginas da internet. Para isso, retratam as falas em seu modo literal, discurso direto, ou usam discurso indireto. Veja nos exemplos que o discurso direto traz a fala da entrevistada do mesmo modo que foi pronunciada, com predominância da voz na primeira pessoa, eu ou nós, e marcadores de uma conversa mais espontânea, uma linguagem informal. Já no discurso indireto, predomina a voz na terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas, indicando que a pessoa relata algo que não foi expresso por ela. Há também a mudança na linguagem, escrita de maneira mais formal. Agora, acompanhe a leitura e fique atento aos detalhes nos discursos, observando, por exemplo, a mudança que ocorre com o verbo entrar. Discurso direto. Manuela Salles. Então, eu entrei lá, nessa escola particular, e ela tem um grande nome. Foi até um pouco difícil para os meus pais poderem estar pagando, né? No discurso indireto, Manuela conta na entrevista que entrou na escola particular que tem um grande nome. Em seguida, afirma ter sido um pouco difícil para os seus pais poderem pagar. Observaram as diferenças na mudança de discurso? A coerência na entrevista. É importante saber que o sucesso da entrevista depende muito do entrevistador, já que este é responsável por conduzir o diálogo. Para fazer isso de modo eficiente, ele precisa produzir perguntas coerentes e interessantes. Para refletir sobre a coerência nas perguntas, fique atento às orientações do slide. Assista ao vídeo no endereço eletrônico ao lado e faça a atividade. Agora chegou o momento de praticar o que assistimos na teoria. Leia com atenção as atividades, responda no seu caderno, seguindo as orientações do início da aula e envie para o professor.
Neste texto, temos a presença de rubricas, que são elas: aplausos e apontando um lugar na plateia. Rubrica é um recurso muito utilizado nos roteiros de teatro para orientar e para descrever ações, entre outras expressões. Fiquem atentos a elas, que vocês terão um exercício relacionado com rubrica. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, mas não deixe de fazer as atividades. Fique com Deus e até a próxima.